Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nós vamos resolver a questão número 35 da prova do concurso do Banrisul. As idades dos 120 funcionários lotados em uma repartição pública estão distribuídos conforme a tabela de frequência absoluta abaixo. Então vocês têm aqui a idade, então maior que 20, menor ou igual a 30, 40 pessoas. Maior que 30, menor ou igual a 40, 50 pessoas. Então a gente não sabe a idade exata de cada funcionário, a gente sabe o intervalo, certo? A gente chama isso aqui de dados agrupados, quando a gente agrupa numa mesma faixa, numa mesma classe, ok? Ele pergunta o seguinte: utilizando-se o método da interpolação linear, o cara se atira pela janela, interpolação linear, o cara, né? E na realidade vamos explicar para vocês isso, tá? Obteve-se o primeiro quartil Q1, então a gente quer saber o Q1, certo? E a gente também quer saber a mediana, né? E ele nos pergunta a amplitude do Q1 para mediana. Ele quer saber a amplitude, ou seja, ele quer saber a mediana menos o Q1. A amplitude é de quanto a quanto, ok? Como se fosse aqui, ó, 20 a 30, amplitude de 10, de quanto a quanto. Bom, pessoal, vamos fazer pela mediana. Como é que eu faço isso? O que é a mediana, né, pessoal? A mediana, então vamos fazer a mediana. A mediana sempre, eu tenho que pensar da seguinte forma: ordenar a distribuição. No caso já está ordenado, ó, do menor para a maior idade. Perfeito. O segundo, que é a parte do conceito, é o valor que divide a distribuição em duas partes iguais, tá? Mediana é o valor central, né, que divide a distribuição em duas partes iguais. Ok? Essa é a mediana. Bom, quando a gente tem, por exemplo, número ímpar, né, que nem 5 dedos na mão, a mediana é o central, né? Vai ter um elemento central porque é ímpar. Então, 1, 2, o terceiro. Ou começa aqui, 1, 2, o terceiro. Quando eu tenho par, eu tenho que pegar os dois centrais e fazer a média. Então, aqui, pessoal, são 120 funcionários. 120 é par. Então, eu vou dividir no meio, vai dar 120 por 2, vai ser o elemento 60. E vou pegar o n sobre 2 mais 1, que é o 60 mais 1, que é o 61. Agora vem o pepino. Onde é que está o 60? Né? Então eu poderia fazer, por exemplo, aqui a frequência acumulada. Aqui só tem 40, ok, pessoal? Só tem 40, então não está aqui. Eu quero o número 60, o termo 60. 60º, 61º. Aqui tem 50. 40 mais 50 dá 90. Certo? Então, a mediana está aqui nessa classe aqui, ó. Ok? A mediana está nessa classe aqui, que a gente chama de segunda classe, entre 30 e 40. Ok, pessoal? Então, vamos fazer a seguinte jogada. Vamos pegar aqui 30. Eu vou apagar aqui, depois a gente volta para o quartil. Então eu tenho que a mediana, ó, aqui ainda tem 90 números, os 60 e os 61 estão aqui dentro. Então eu tenho 30 aberto até o 40 fechado, certo? Bom, até aqui eu tenho 90, certo, pessoal? Até aqui eu tenho 40 números. 40 números e aqui eu tenho até aqui 90, ó. Tenho 40 até o primeiro. Eu quero 60. Certo? Então isso é uma interpolação linear. Qual vai ser esse valor? Esse valor inicial aqui é 30, certo? É como se eu pegasse uma barra de chocolate e dividisse aqui, ó, em 50 pedacinhos, cortasse aqui 50 pedacinhos e eu quisesse pegar os 60 em relação ao 40, então eu vou pegar 20 desses 60 e vou ver quanto é. Isso é uma interpolação linear. Vou dividir esse espaço aqui no caso aqui não é 60, é 50 pedacinhos, né? E vou pegar os 10 aqui, que é essa diferença, os 20, que é essa diferença aqui, ok? Então vamos lá. Então como é que eu faria a mediana? Quanto vai ser a mediana? Né?
A mediana inicia com quanto? Inicia com 30, certo? É maior que 30. Eu sei que é de 30 para frente. Porque é até 30, daqui de 30 a 40. Agora não é nem 30 nem 40. Eu vou ter que dividir esse espaço aqui, ó, uma chamada interpolação linear. Então, como é que eu posso pensar isso? Quanto é que é esse espaço aqui de 40, ó, que ele termina, tem 40, né? Ó, eu tenho aqui 40, certo? Então, 60 para 40 são 20. Esse espaço aqui é 20. Então, é 20 de quanto? Né? 20 vezes. Quanto é que é essa 20? Vou pegar aqui, ó, 20. Quanto é que é o total, pessoal? Quantos tem aqui dentro? 50 termos. Certo? Daqui até aqui tem 50, eu quero 20. Então, isso é uma interpolação linear. É 20 sobre 50 vezes o tamanho desse meu intervalo. Da barra de chocolate, aquela, que é de 40 para 30. Então, aqui é 10 essa amplitude. Ó. Então, eu quero dividir 10 anos, certo? Sabendo que eu vou pegar 20 partes de um total de 50 que eu tenho. Como é que eu sei que é 20? Porque eu quero o 60º termo. E aqui é 40, então esse espaço aqui é 20. Certo? Aqui eu posso cortar. Então, 30 mais 2 vezes 10, 20, dividido por 5, 4. 34. Então a mediana vai dar 34. Certo? Então a mediana a gente já sabe. A mediana nós já resolvemos. O que é o primeiro quartil, pessoal? O primeiro quartil, se a gente pegar uma pizza, né, e dividir aqui, ó, o primeiro quartil é isso aqui. Ou seja, é os 25%, certo? Do meu total. Então, quanto é que é o total de funcionários? 120. Então, 120 vezes 25%, um quarto, né, pessoal? Isso aqui, ó, vai dar 30, 30, 30 e 30. Então, isso aqui vai ser 30. Ok? Então, eu quero saber o 30º termo. Como eu tenho 40, ele está agora, o primeiro quartil está na primeira classe. Então, vamos lá. Então, eu vou ter lá, ó, de 20 até 30. Certo? Eu quero... Quantos números tem aqui entre 20 e 30? Quantos funcionários tem, desculpa? De 20 a 30 anos. Eu tenho um total de 40. Ok? Eu quero saber a posição 30. Então, como se eu tivesse aqui, ó, pessoal, uma barra de chocolate, né? Que tem, sei lá, imagina uma barra grande, né, de 40 centímetros, que eu quero pegar 30 desse espaço total. Então, qual é que vai ser o meu quartil? Ele vai ser 20 anos, né? Mas, agora aqui, ó, eu quero 30, certo? De quanto? Certo? 30 de total 40. Vezes esse tamanho da minha barra. Meu barra aqui é de 10 anos, ó. De 20 a 30 anos são 10 anos. Certo? Então aqui eu vou cortar 0 com 0. Vai dar 20 mais 3 vezes 10, 30, dividido por 4. 30 dividido por 4 é 15 por 2, 7,5. Mais 20, 27,5. O exercício não é fácil não, dá bastante trabalho. Então ele quer saber a amplitude. Quanto é que é o Q1? O Q1, que é o primeiro quartil, 27,5. Até a mediana, que é 34. Mas ele não está pedindo o intervalo, ele está pedindo o quê? A amplitude. A amplitude é essa diferença aqui. 34 menos 27,5. Então vai dar 6,5. Assim como a amplitude aqui é 10. Ó, 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50. Tá, pessoal? Então essa é a resposta 6,5. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Muito obrigado.